Só resolvi fazer esse vídeo para ajudar você a escolher a hospedagem certa para o seu Magento. Então, assim, com base em toda a experiência que eu tive aí no processo de seleção de hospedagem nos últimos anos, quais são as perguntas que você tem que fazer, né? Quais são as perguntas corretas que você pode fazer para a empresa de hospedagem que vai te mostrar qual é a hospedagem que você vai poder hospedar a sua loja de forma confiável. Bom, a primeira pergunta que você pode fazer é o seguinte: na verdade é uma pegadinha. Você vai falar para a sua hospedagem que você quer instalar no Windows. Você vai falar, preciso de um ambiente para Magento, né? Só que eu quero usar o Windows. Me libera aí o ambiente que você tem. Né? Se a hospedagem responder para você, não, libero sim, custa aí X reais. Então, a gente vai liberar para você aí, ó, né? Se a hospedagem responder isso aí, meu, você já sai correndo. Só responde um obrigado, muito obrigado pela atenção, mas eu encontrei outro servidor. Muito obrigado e acabou a conversa. Então essa é a primeira pergunta que você pode fazer. A resposta correta é eles falarem que eles não trabalham com o ambiente Windows. Eles não trabalham com o ambiente Windows para Magento. Eles podem até trabalharem com o Windows para outras aplicações, mas para Magento não, isso não existe. Então, se alguém concordar com isso, não contrata. Beleza? Tá. A próxima pergunta é uma pergunta que, na verdade, não é só para o Magento, mas sim para todas as hospedagens. Qual é o tempo que a hospedagem leva para fazer um upgrade na hospedagem? Então, por exemplo, vamos imaginar que você está na Black Friday e aí você está tendo muito acesso. Vamos imaginar que a sua loja virtual está com 300, 400, 500 acessos em paralelo. E aí eles vão falar para você, aí você liga para eles desesperado, falando que tem que aumentar a capacidade do servidor, e eles falam que vai levar 2, 3 dias para fazer isso. Né? Então, não tem condições. Então, a segunda pergunta que você tem que fazer é qual é o tempo que eles vão levar para fazer um upgrade, para aumentar a memória. Isso tem que ser muito rápido, tem que ser em questão de minutos. Né? Porque o e-commerce trabalha dessa forma, né? Não tem como esperar dias para você ter um upgrade no servidor. Uma outra pergunta que você pode fazer, que essa é muito difícil do servidor dar uma resposta positiva, é sobre se der um problema na sua loja, eles conseguem analisar o problema? Né? Eu já conheci servidores que conseguem fazer esse tipo de análise. Eles conseguem por quê? Porque eles conhecem da plataforma. Então eles possuem pessoas lá que são técnicas em hospedagem, porém eles têm um conhecimento mínimo do Magento, para pelo menos visualizar o erro e entender o que está acontecendo. Por exemplo, né, às vezes tem um erro no Magento que está estourando o limite da memória. Né? A memória ela está onde? Ela está no servidor. Então o problema não é da aplicação, é do servidor. Só que tem servidor que não entende absolutamente nada do Magento e começa a falar que a memória é do Magento, entendeu? Então, quando você está num ambiente onde as pessoas que trabalham nesse ambiente de hospedagem entendem do que estão falando, vai ajudar você também a resolver os seus problemas. Outra pergunta que é muito importante é sobre o backup, tá? Além do backup, que é aquele que o Magento faz, que eu vou ensinar como é que configura, tá? Isso aí é sua responsabilidade, eu vou mostrar como que você pode ficar fazendo backup a rodo lá, cada minuto você vai poder fazer um backup. Existe o backup da hospedagem. Tem hospedagem que cobra para fazer backup. Tem hospedagem que vai colocar uma certa quantia de backup já no plano que você está pagando. Então é sempre importante perguntar para essa empresa qual a quantidade de backups que você tem disponível. Tá? E uma dica, a cada mês, a cada 5, 6 meses, solicita um backup para ver o que acontece. Né? Porque se você deixar para pedir o backup só quando acontecer alguma coisa, pode ser que essa empresa não está fazendo backup e aí você perdeu tudo. Tá? Então, vamos imaginar, você contratou hoje, espera passar uns 2, 3 meses, e aí você pede um backup lá de uma pasta específica. Não precisa pagar a pasta, só pede o backup. Vai lá e fala, quero o backup dessa pasta aqui, ó, manda aí para mim. E aí vê se o servidor vai cumprir com aquilo que ele se comprometeu. Ah, não, que na hora que contrata, todo mundo fala que vai ter backup todo dia, que vai ser tudo tranquilo. Só que quando você pede backup, a pessoa fala, ah, não, tem backup de 5 anos atrás. Não dá, né? Então essa é uma dica muito importante para quem trabalha com Magento, porque se você perder qualquer coisa, vai comprometer o seu negócio. Beleza? E agora a pergunta principal, essa você não pode deixar de fazer. Quantos usuários em paralelo a aplicação suporta rodando na hospedagem deles? Tá? Normalmente as hospedagens elas vão responder assim, depende de como você fez a sua aplicação. Né? Depende de quantos módulos você colocou. Depende se o Magento está otimizado. Algumas vão fugir da resposta falando isso. Só que o que acontece? O Magento ele é uma aplicação padrão. Né? Então você pode fazer o download lá do site do Magento, instalar, otimizar da forma que eu vou até inclusive mostrar no próximo vídeo e colocar lá para rodar. Se você fizer isso em 5 servidores,
esses servidores eles vão ter desempenhos diferentes, tá? Então, como eu estou usando um padrão, né, eu não coloquei nenhum modo, não fiz nenhum outro tipo de mágica ali dentro do Magento, ou fiz qualquer tipo de script que atrapalhe o desempenho dele. Né? Isso, a hospedagem, se ela for especializada em Magento, ela vai saber isso. Né? Porque a pessoa que montou o servidor, ela com certeza fez esse teste. Então essa pergunta não tem como a hospedagem fugir dela. Se a hospedagem fugir, falar que não tem como saber, que isso vai depender da aplicação, você argumenta falando assim, não, mas o Magento, se você instalar no modo nativo, quantas pessoas em paralelo? Né? Me responde quantas pessoas em paralelo aguenta essa hospedagem rodando o Magento nativo. Eu estou falando do Magento nativo, sem nada, pelado. Pegar, fazer o download e instalar lá, acabou. Não fiz mais nada. Quantas pessoas vão suportar, né, na sua hospedagem ali em paralelo, né? Porque o importante é em paralelo. Você faz uma campanha no Insta, as pessoas não vão ficar esperando. Não é uma padaria ali, uma fila da padaria que você está esperando para entrar no site. Todo mundo vai entrar de uma vez. Então você tem que saber quanto a sua hospedagem suporta, tá? Mais para frente no curso eu vou mostrar algumas ferramentas que são gratuitas que mostram para você quanto a sua hospedagem atual, né, isso já com a sua loja montada, quantas pessoas ela está suportando à medida que o tempo passa. São simuladores que, à medida que o tempo vai passando, ele vai criando acessos virtuais. Então vai para 1, 10, 50, 100 acessos, 150, e aí você começa a ver o desempenho da sua loja à medida que o tempo passa. Esse tipo de prática eu vou mostrar como que você faz mais para frente no curso. Beleza? Esse tipo de técnica é importantíssimo para você, por exemplo, lançar uma promoção na Black Friday. Não adianta nada você fazer uma campanha, né, de Black Friday ou de qualquer outro dia dos namorados, e aí de repente entrou ali 50 pessoas e aí travou. Ninguém mais entra. Aí você está gastando dinheiro, porque as pessoas vão continuar clicando lá no anúncio e não vai entrar ninguém. Aí depois você fica reclamando, não está vendendo, o servidor é lento. Não, mas você tem que primeiro entender quantas pessoas são possíveis na sua loja, né? Você está pagando uma quantia ali para hospedagem suportar X pessoas, né? Então por isso que é bom isso ficar claro já logo desde o início, né? Logo que você contrata, você já tem que perguntar para a hospedagem e depois você consegue verificar se isso é realmente verdade. E isso eu vou mostrar para vocês como que faz mais para frente, beleza? Outra pergunta que você pode fazer é se você pode realizar um teste de 3 dias, né? Você pode negociar com a hospedagem, me libera um ambiente de teste mesmo, pode ser por 3 dias. Por quê? Nesses 3 dias você vai executar exatamente isso que eu estou te falando. Você vai colocar lá o Magento nativo e vai fazer os testes de carga. Ou seja, são testes onde acessos virtuais vão verificar quanto essa hospedagem aguenta de usuários em paralelo. Beleza, outra pergunta que é muito importante também é o SLA. Qual é o SLA da hospedagem? Ou seja, o tempo de resposta que vai levar quando você abrir um chamado. Por exemplo, tem hospedagens que já deixa isso claro. Né? Normalmente são hospedagens americanas, onde você fala assim, ó, se eu tiver um problema, quanto tempo você vai me levar para responder? Ah, levar 24 horas. Você paga aqui $20 e eu te levo 24 horas, até 24 horas para te responder. Ah, mas eu quero resposta em 15 minutos. Eu quero mandar o chamado, você tem que responder em 15 minutos. Beleza, para eu garantir 15 minutos, a hospedagem vai falar, né? Para eu garantir 15 minutos, então você tem que me pagar $10.000 por mês. Entendeu? Então, assim, tudo vai depender da negociação com a hospedagem. Então, o que é importante é você deixar alinhado com a hospedagem qual é o tempo de resposta que você vai ter se você tiver algum problema na loja. Outra pergunta muito importante é se tem suporte aos finais de semana. Porque é muito complicado. Às vezes você tem um problema no servidor sábado de manhã e aí você só consegue colocar sua loja no ar de novo segunda-feira. Tem que perguntar se eles vão trabalhar de final de semana. Se vai ter alguém ali, pelo menos, que vai visualizar o ticket que você for abrir, né? Pelo menos ali vai de sábado a cada 1 hora, a cada 2 horas, pelo menos você vai ter alguma pessoa ali trabalhando no final de semana. Beleza? E além disso, você tem que saber, você tem que negociar com o servidor também o que acontece se a sua loja ficar fora do ar. Vamos imaginar que você tem aí um fluxo mensal de R$10.000, 20 mil, 30, 50 mil reais por mês que você vende, né? E a sua loja ficar fora do ar um dia inteiro. O que vai acontecer se você ficar um dia fora do ar? Você vai perder vendas. Então é importante deixar esses pontos já alinhados assim logo na contratação, entendeu? Para não ter surpresa depois. E a última dica é você mandar para a hospedagem aquele link que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, que é o link onde mostra quais são os pré-requisitos para você ter um Magento funcionando tranquilo.
Então, na contratação, você já pode mandar, ó, eu estou usando o Magento 2.3.3 e os pré-requisitos são esses aqui. Então, assim, a hospedagem não pode falar que você não avisou, né? Você mandou, inclusive, os dados técnicos de como que você tem que configurar o servidor. Bom, pessoal, então foi isso. É assim que você vai diminuir o risco de encontrar uma hospedagem ruim, né? Se passando por uma especialista em Magento, né? Então, essas são as perguntas que normalmente você realiza aí e que vai aí diminuir o risco de você cair numa hospedagem ruim e depois ter uma baita dor de cabeça, beleza? Bom, estou deixando aqui embaixo uma lista de empresas que eu trabalho hoje, tá? Isso não quer dizer que você nunca vai ter problema nenhum com hospedagem, mas essas são as empresas que normalmente vêm tendo um ótimo desempenho, tá? E são as empresas aí que eu indico. Espero que vocês tenham gostado aí e até mais. Valeu!